Hoje à noite eu fiquei refletindo sobre tudo que tem acontecido na minha vida depois que eu tomei posse no TRT 23. Então eu decidi gravar um vídeo a caminho do meu trabalho para falar sobre isso. Fiquei pensando na bênção que é poder trabalhar num lugar com pessoas incríveis, num lugar em que eu sou tão valorizado, que eu me sinto tão útil para a sociedade. Fiquei pensando na bênção da oportunidade que eu estou tendo de conhecer uma cultura tão diferente, de um estado que tem me ensinado tanto, de estar morando numa cidade incrível, tão estruturada. Minha esposa aqui, por exemplo, já conseguiu um emprego, a gente se sente muito seguro aqui e até mesmo ter conseguido alugar um apartamento excelente, tão próximo do trabalho, espaçoso, que acolheu tanto as minhas gatas. Aliás, vocês acompanharam a saudade que eu estava das minhas gatas, incluindo a minha esposa, e tudo ficou tão melhor quando elas chegaram, sabe? E valeu muito a pena toda aquela loucura da viagem de avião para cá. Tanta coisa boa que os concursos públicos me proporcionaram que eu ainda nem consegui agradecer. É aquela sensação que a gente fica de não ser merecedor de tanta coisa boa, sabe? Uma autossabotagem que eu ainda tenho que trabalhar muito comigo mesmo. Eu sei, mas eu sinto que eu estou aprendendo a transformar os sonhos em realidade, pois vocês sabem, como vocês sabem, eu sempre sonhei em trabalhar na Justiça do Trabalho. Não é à toa que lá na minha cidade de Três Rios, no interior do estado do Rio, sempre que eu passava em frente ali à vara do trabalho, Três Rios, eu me imaginava trabalhando ali. E hoje eu estou aqui, olha aí, já cheguei, viu como é que é pertinho, estou aqui no Fórum Trabalhista de Sinop. Já vivenciei tanta coisa aqui dentro, pude acompanhar a inauguração do prédio novo e foi uma experiência incrível. Eu me lembro quando eu cheguei, a gente estava trabalhando em uma salinha pequena, as duas varas juntas, e apesar do desconforto, foi importante para mim porque eu tive ali a oportunidade de me integrar e trabalhar junto também do pessoal da primeira vara. E hoje o prédio está lindo, cara. Aqui dentro também tive a oportunidade de encarar a adrenalina de uma correição. Quem é servidor aí sabe como isso é tenso, como são dias agitados, mas graças a Deus no final deu tudo certo. Aqui eu tive que aprender a exercer uma nova função completamente diferente daquela que eu exerci durante tantos anos na advocacia. O fato de ter que estar sempre perguntando para todo mundo como é que faz isso, como é que faz aquilo, era algo extremamente desconfortável. E hoje, graças a Deus, eu me adaptei, estou aí integrado, consegui fazer as coisas direitinho. E aqui também eu tive a oportunidade de presenciar o nascimento de uma nova vara. Pois é, Sinop está inaugurando a terceira vara, um processo que irá, de alguma forma, procurar suprir o tamanho da demanda que nós temos aqui na comarca. E como se não bastasse toda essa montanha-russa de emoções, ainda tem algo extremamente precioso. O tribunal me convidou para apresentar uma palestra para universitários, estagiários e jovens aprendizes de todo o estado do Mato Grosso sobre a minha jornada de concurseiro até a posse. E aí vocês imaginam a minha ansiedade, né? Essa mistura maluca de sentimentos se desdobrando a todo momento. E nesse capítulo 2 eu quero compartilhar com vocês a alegria de estar vivenciando esse momento. O tribunal me autorizou a publicar alguns trechos e eu vou colocá-los aqui torcendo para que vocês gostem, para que possa ser de alguma forma útil para vocês, sabendo que o feedback de vocês é sempre fundamental, viu? Portanto, comentem aqui embaixo, cliquem em gostei para que esse vídeo chegue a mais pessoas, para que elas possam conhecer a bênção que é ser servidor público. Então, vamos lá, vamos começar o nosso encontro. Eu vou apresentar o Ciro, que é nosso servidor, que ingressou aqui no dia 14 de setembro de 2023. Eu acho que essa data deve ser uma data bastante importante para você, não é isso, Ciro? E o Ciro tem uma história bastante interessante. Ele vai poder compartilhar melhor com vocês, mas o Ciro, aos 40 anos, ele decidiu deixar a advocacia para se dedicar ao estudo para concurso público. E ele resolveu compartilhar essa história, essa experiência dele, num perfil do YouTube, que chama Concurseiro aos 40. Então, a gente achou que ele era a pessoa para vir compartilhar com vocês
a experiência dele nesse tema e poder contribuir também com aquilo que vocês solicitaram para a gente nas sugestões encaminhadas nas avaliações de encontros anteriores. Então, com vocês, Ciro, seja muito bem-vindo. Muito obrigada, Ciro, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, de ter se preparado para falar com os nossos estagiários e aprendizes. E o que eu desejo é que seja um momento prazeroso para todos nós, para você e para os nossos jovens aqui, que tenho certeza muitos deles anseiam percorrer, trilhar o caminho que você trilhou. Bom dia, Cristine. Obrigado pelo carinho tão fraterno. Bom dia a todos. Quero agradecer a Secretaria aí de Gerenciamento Humano do Tribunal pela confiança, pela honra do convite, poder estar fazendo parte desse projeto tão transformador principalmente para mim, pois eu tenho a certeza de que vou aprender muito com cada um de vocês aqui. Estou vendo por aqui, tanto no auditório, quanto a galera às vezes liga a câmera ali. Acredito que todos aqui sejam muito jovens, né? Eu que já estou ficando velho, não sei, isso vai depender muito do ponto de vista, né? O fato é que vocês estão em um dos momentos mais especiais das suas vidas, com tantas descobertas, tantas transformações e tantas renovações a cada dia. Eu tenho a certeza de que são jovens repletos de histórias incríveis, com experiência, né, com experiências que talvez eu, com 43 anos de idade, recém-completados, ainda não tenha vivido, né? Isso eu quero celebrar aqui o meu respeito a cada um de vocês, a cada uma das histórias que aqui estão, com esses olhos curiosos e repleto de vitalidade, né? E por falar em descobertas e transformações, eu acho que as minhas foram feitas somente agora, após os 40 anos de idade, estudando para concursos públicos. Para muitos pode parecer tarde, né? Para outros não muito. Eu que fiz aniversário nesses dias, comecei a ver que a quantidade de velas já está ficando mais cara do que o próprio bolo. O pessoal da minha amada segunda vara de Sinop que sabe bem disso. Eles me prepararam lá um bolo de aniversário com muitas velas e também com muito carinho e acolhimento. Não é à toa que eu estou me sentindo no melhor trabalho do mundo. E eu quero falar mais disso ao longo desse nosso bate-papo aqui. Independentemente do número de velhinhas, é importante dizer que ainda há aqui nesse velhinho muita vitalidade para continuar aprendendo, assim, e eu quero compartilhar um pouquinho desse sentimento aqui, nesse bate-papo com vocês. Por isso eu quero ter a oportunidade de conhecê-los e para que a gente possa se conectar um pouquinho, eu criei essa enquete aqui. E se vocês me permitirem, né, por gentileza, me contarem aqui no chat, né, ou mesmo aí no auditório, são três perguntas aqui que não é de uma banca FCC, muito menos da FGV, não tem gabarito, mas é uma tentativa de conhecê-los, né? Saber se alguém aqui pensa em fazer direito, se... Bom, vocês entenderam, né? Fazer direito, faculdade de direito, né? Fazer direitinho. A minha pergunta é porque, no meu caso, na idade de vocês, eu não tinha a menor ideia, assim, do que eu iria fazer. Confesso que acabei optando por fazer direito justamente porque, pelo menos em alguma coisa na minha vida, eu tinha que fazer direito. Aliás, vocês vão ver, como eu estava dizendo, vocês vão ver logo de cara aqui, com todas as minhas dificuldades em participar de um evento como esse, seja para encarar a comunicação em público, mesmo para mexer nesses equipamentos tecnológicos, vocês vão notar, literalmente, que o meu padrão é fazer tudo errado.
E a gente continua tendo vitalidade para tentar acertar. Mas você sabe que me impressiona como que nos tempos de vocês, né, parece ser tão diferente hoje, né? Hoje a cobrança do acerto, ela é imediata. Parece que vocês já não podem mais errar, porque há um imediatismo em tudo, o tempo inteiro. Nesse caso, há uma dificuldade enorme de planejar um projeto a médio e longo prazo, como é o dos concursos públicos. A própria tecnologia, né, que por um lado ela nos traz muito conforto e facilidade, por outro ela nos proporciona assim esse ambiente, né? Esse ambiente que é que de tudo precisa ser para ontem. Isso gera uma crise de ansiedade generalizada que começa a se tornar padrão. E o normal para essa geração acaba sendo esse. E assim, muito cedo, vocês já precisam tomar as decisões mais importantes das suas vidas. Aliás, acredito que cada um de vocês aí já estão sendo cobrados para isso, para decidirem o que fazer agora, né? Não é à toa estão aqui, né? Buscando entender um pouco desse ambiente de concursos públicos. É por isso que eu quero, nessa nossa oportunidade aqui, apresentá-los algumas ferramentas aqui ao longo do nosso bate-papo que possam servir para deixar o processo mais leve. Porque, olha, eu acredito que tudo o que o concurseiro mais precisa para concluir essa jornada com êxito é justamente a leveza. A leveza de ter a consciência tranquila, de que está fazendo a sua parte, independente do tempo que isso vai durar. Como falar do tempo hoje, né? E vocês têm que encarar as suas decisões todas para ontem. E a tecnologia, que muitas das vezes ela nos promove essa ansiedade, ela também pode ser usada de uma forma bastante favorável. Aliás, parabéns a vocês, viu, por já estarem tão cedo procurando conhecer um pouquinho desse mundo de concurso, porque eu demorei muito para tomar essa iniciativa. Nessa enquete aí, por exemplo, eu optei por advogar. Não existe certo ou errado nessa enquete, viu? Realmente não existe gabarito, não é uma pergunta da CESP, da FCC. Nossa, só de lembrar dessas bancas me dá até calafrio, mas deveria ser a letra C, né? Eu acho que. Vamos lá, falar em advocacia, alguém aqui pensa em advogar, né? Porque vivenciei esse momento da minha vida, por isso eu até preparei esse slide aqui, ó. Que a advocacia é isso aí, ó. A galera lá tem status, né? Liberdade, né? De ser profissional liberal. Você não tem aí um salário bem definido, né? Então você acaba. O céu é o limite. E eu mostro esse slide aqui porque essa pode ser uma realidade de um advogado. E, por outro lado, né, é uma visão completamente oposta da percepção que nos passam sobre os concursos públicos, que é essa aqui, ó. Estresse, psiquiátrico, né? Você não tem tempo para sair, você não tem nem grana, né? Porque você está ali, é um projeto que, é, além de ser a longo prazo, é um projeto que você passa de. É difícil, é complicado. Vocês já viram isso aí em algum lugar, né? De que essa trajetória ela precisa ser sofrida, pode não valer a pena. Eu tinha essa visão aqui, ó. Essa é a tendência do nosso pensamento quando a gente pensa em passar de domingo a domingo, de sol a sol, em um quarto fechado, com a cara grudada nos livros. Isso porque eu achava que a vida de concurseiro seria uma tragédia sem fim, o que eu nunca iria passar. Era um pensamento firme, assim, que me vinha. Aliás, se
Já que vocês me permitiram conhecê-las um pouco aí, com esses olhinhos atentos, vamos conectar um pouquinho com vocês também, através desse slide aqui, né, para já começar falando. Que eu sou um cara extremamente comum. Talvez uma das pessoas mais comuns que vocês já tenham conhecido. Sempre fui um aluno mediano, sem muito destaque, seja no colégio ou na faculdade, repleto de limitações. O fato de eu ter sido aprovado em um dos concursos públicos mais concorridos do Brasil, que é o do TRT, isso não me diferencia em absolutamente nada. O que me torna diferente é apenas o fato de eu ter tentado e insistido, né? Insistido, é importante. Eu simplesmente peguei os meus sonhos, carreguei eles comigo, veio eles comigo no meu coração. E insistido, porque eu entendi que eu me abri mão de muita coisa naquele momento. Como, por exemplo, estar mais perto da minha família, frequentar mais eventos sociais, né, como churrascos, festas. Precisei economizar bastante para pagar os custos das provas, mas entendi que a longo prazo isso iria fazer uma diferença enorme. Isso iria resolver a minha vida e a vida de toda a minha família. Mas quando eu finalmente criei coragem para fazer concurso, eu ainda tinha aquela visão ali, né? Então, eu fiquei achando que o máximo que iria acontecer comigo era de enlouquecer, muito psiquiatra, enquanto eu enlouquecer, enquanto a minha vida passava e todos os meus amigos se divertiam. Eu não vou ser maluco, eu não vou ser maluco de sugerir essa vida para vocês. Eu não. Quando eu me lembro da minha época de concurseiro, eu tinha até calafrio. Então eu quero desejar para vocês mas toda a felicidade do mundo. E é interessante, né, o conceito de felicidade, como que, mais uma vez, vai depender do ponto de vista. E por mais contraditório que possa parecer, foi justamente em busca da minha felicidade que eu tomei a decisão mais difícil da minha vida, que foi a de me afastar da advocacia aos 40 anos de idade, para enfiar a cara nos concursos públicos. A vida ela tem sempre essa maluquice toda, né? Essa montanha russa de emoções que muitas das vezes ela nos provoca medo, né? Porque eu relutava muito, eu confiava assim em mim mesmo nem um pouquinho. Eu acho que precisava de um empurrãozinho. E a vida sempre a vida ela sempre nos traz circunstâncias para nos empurrar ao melhor caminho, por mais que a gente não enxergue isso naquele momento. E assim, vira e mexe, eu sempre voltava a pensar na estabilidade, né? E principalmente estar exercendo um trabalho social, principalmente na Justiça do Trabalho. Passou a ficar bem claro para mim o que seria ser um servidor público, assim, na essência da palavra, né? Comecei a entender que a minha felicidade ela estava no serviço público e aí eu entrei de cabeça nesse projeto. Mas aquela decisão assim de enfiar a cara nos concursos, que a princípio todo mundo criticou, falando que era maluquice, de certa forma foi uma maluquice mesmo, mas aquela decisão foi a melhor que eu já havia tomado, assim. A vida mesma é mesmo cheia disso, né? Uma mistura de racionalidades com irracionalidades. E isso mostra que se for possível para um cara como eu, é possível para qualquer um, por mais que você não tenha o apoio de ninguém, por mais que seja uma jornada difícil,
porque ninguém imaginaria que tentando, simplesmente tentando, um cara completamente comum e repleto de limitações como eu, seria aprovado no concurso do TRT. Que eu demorei muito a conseguir entender que quem vence nesse processo não é o mais inteligente, porque se dependesse disso eu estava ferrado, eu nunca teria passado. Mas quem chega aí é o mais determinado, é o mais insistente. É toda essa mistura, mesmo que ela seja completamente fora de qualquer padrão. Foi essa mistura que me trouxe essas aprovações. Só que é esse ponto aqui da linha do tempo ó, que eu quero enfatizar. Esse aqui. Foi a partir disso aqui que a minha vida mudou tanto. Foi aprendendo a lidar com as minhas frustrações, foi aprendendo a suportar cada uma das minhas reprovações. Provavelmente foram mais de 50, porque eu fiz muito, mas muito concurso. Várias foram as vezes em que eu pensei em desistir, porque eu ficava pensando que não seria capaz. Todas as coisas, às vezes, me mostravam que eu não ia conseguir. Mas cada uma das reprovações me ensinou muito, principalmente, a entender as minhas limitações. Matemática e raciocínio lógico, por exemplo, quem é da área de humanas aí sabe bem o que eu quero dizer. Quanta dificuldade para fazer conta. Eu espero que ninguém me pergunte quanto é 4 vezes 8. Quanta dificuldade para lidar com números. Haja dedos para contar. Mas eu não desisti, sabe? Assim, eu parti. E aí, então, eu parti para a forma mais eficiente de todas. Olha, Bíblia, me perdoem me perdoem a todos pela expressão, mas se eu mudar o nome desse método infalível aqui, ele vai perder todo sentido. É o método bunda na cadeira. E não é essa cadeira aqui, não. Peraí, deixa eu mudar aqui, tá vendo? Tô me enrolando. Não é essa cadeira aqui, não. É essa cadeira aqui. É essa aqui. Vamos lá. Eu, Você já deve ter ouvido falar desse método, né? Bunda na cadeira. Provavelmente sim, porque é o mais eficiente de todos aí, né? Insistência, lembra? E fazer isso com humildade. É nesse joguinho da vida, conseguir voltar quantas vezes for necessário para ficar bom em algo que no momento está ruim, para depois ficar excelente, independente do tempo que isso demore. Mas é fazer isso com humildade. Então eu voltei a assistir as aulas de matemática como se estivesse lá no primário, pegando da base. E é pegar a base. É repetir, é repetir, é repetir, até que aquilo fique marcado na mente como parte da gente. Não há limitação que resista ao bunda na cadeira. Meses depois, sabe qual foi o resultado do bunda na cadeira? É que fechei a prova de matemática e raciocínio lógico. Quem diria? E, gente, matemática sempre foi um pesadelo muito grande para mim. E é a partir disso, né? Aprendendo a lidar com cada porrada que a gente vai tomar, né? Quem lembra lá que já assistiu o filme do Rock Balboa, né? Não importa as vitórias, não importa a quantidade de porrada que a gente consegue suportar. É a partir disso que eu quero apresentar para vocês as ferramentas que me ajudaram a suportar, que me ajudaram a me levantar e a entender o meu desempenho em cada prova, a visualizar com clareza quais eram os pontos que eu precisava melhorar e quais eram os pontos que eu precisava apenas manter. Porque é um lutador de boxe mesmo, né? Aguentando as porradas e entendendo os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. E é dessa simplicidade que eu quero falar aqui, é do quanto que as coisas são simples. Eu quero mostrar para vocês aqui quais foram essas ferramentas que eu utilizei. Eu poderia ficar aqui falando para vocês sobre obstinação, mas eu sei que ninguém tem tempo suficiente assim para ser tão obstinado, né? Afinal, a gente tem que fazer outras coisas na vida além de estudar. Eu acredito que muitos de vocês aqui trabalham e estudam, né? Ao mesmo tempo. E tentando conhecê-los, tentando descobrir um pouquinho mais de vocês,
eu posso imaginar que, mesmo com todas as dificuldades, ainda assim, todos são repletos de sonhos, de projetos e de muita força de vontade, né? A vitalidade é uma palavra que tem muito a ver com propósito, né? O que a gente busca para a gente mesmo. Foi entendendo o meu propósito que eu consegui superar todas as minhas dificuldades e consegui o antes inimaginável, assim. Mas sabe o que eu sempre imaginei? Vou mostrar um outro slide aqui. Sabe o que eu sempre imaginei? Isso aqui. De poder trabalhar assim em um ambiente de trabalho incrível, com pessoas tão especiais que definitivamente querem o bem do grupo. É uma diferença que eu senti. Eu que trabalhei a vida inteira no setor privado, uma diferença muito grande que eu senti no serviço público. Ele é muito mais agregador, assim. Eu quero enfatizar essa foto aqui, né? Com pessoas, né? Seres humanos incríveis que eu tive a honra de conhecer, me fizeram, me proporcionaram um acolhimento incrível. E é uma foto em que saiu toda a família da primeira e da segunda vara, Sinop reunida. E não foi à toa que eu utilizei a palavra família, né? Porque foi a conexão com essas pessoas que me fez me sentir tão feliz de estar aqui e entender que eu estou exatamente no lugar em que eu sempre quis estar. No final das contas, o serviço público ele nos traz inúmeras coisas além da estabilidade. A gente já está encerrando essa apresentação, mas na verdade tudo começa aqui. Tudo começa nesse lugar, principalmente para você que está aí, né? Eu queria que vocês conheçam um pouquinho dos seus propósitos, tirem esses minutinhos que tivemos aqui juntos para olharem para dentro. Por mais que tenha sido torturante para vocês, né? Ouvir essa minha voz de taquara rachada, feche os olhos, esqueçam a minha voz e sintam aí, né, consigo mesmos os seus projetos, vivenciem os seus sonhos, sonhem acordados, né? Foi assim que aconteceu comigo. Fiz isso com a Justiça do Trabalho, comecei a imaginar como seria eu trabalhando nessa, que é uma das instituições mais sociais de todas. Lembra-se daquele slide sobre como seria optar pelo caminho dos conflitos lá do início? Pois é, né? Então agora eu posso falar sobre ele, né? Do ponto de vista mais real, porque agora eu estou do lado de cá, sentindo na pele, vivenciando diariamente, assim, diariamente como foi ter escolhido por esse caminho. Eu posso dizer para vocês, vale a pena a loucura. A vida, essa mistura e vai por tudo. Porque foi através dos concursos públicos que eu resolvi a minha vida e a vida de toda a minha família. Foi a melhor decisão que eu tomei em toda a minha vida. Eu só consegui descobrir isso tudo depois dos 40 anos de idade, um exemplo de que nunca é tarde para recomeçar. Então, eu queria pedir para vocês, para que vocês um dia permitam para vocês mesmos uma oportunidade de conhecerem o serviço público de verdade, conheçam a Justiça do Trabalho, entreguem a ela toda a sua vitalidade, toda a sua energia, entendam o verdadeiro sentido dessa que é a justiça mais social de todas, porque tendo hoje a honra de estar aqui fazendo parte desse quadro de pessoal dessa instituição, eu entendo a importância de tudo isso. E as instituições precisam de pessoas como vocês, repletas de vitalidade e de força de vontade. Eu estou aqui para ouvi-los, aberto para qualquer dúvida que vocês tiverem, não apenas com relação ao processo em si, mas também com relação ao trabalho de superação. Pois essa é a mensagem mais importante que eu quero deixar aqui, porque eu espero que esse cara aqui, repleto de limitação, de coisa errada, que faz tudo errado, que fez direito para dentro. Você vê que um cara tão comum, eu acho que seja uma referência para que vocês entendam a infinitude das possibilidades e para que vocês assim possam atingir os resultados que vocês traçam como projeto ao longo da vida de vocês. Eu quero agradecer a atenção de cada um, agradecer a paciência, obrigado por ter me ajudado a concluir esse que é um momento muito especial para mim e que me permitiu de contribuir de alguma forma para todo esse processo de transformação. Obrigado mesmo. Uau, Ciro, nós é que agradecemos, que
apresentação inspiradora, que história inspiradora. Muito, muito obrigado por compartilhar conosco. Eu fiquei muito feliz de saber que o que te moveu foi a felicidade. E você ingressou justamente num tribunal que tem um programa de felicidade. Então, acho que você não poderia estar em lugar melhor.